Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lucilene Farias e hoje nós vamos começar o nosso assunto de eletroquímica. Observe, há reações químicas produzindo corrente elétrica. Então, dentro de uma pilha de uma bateria, ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. E já existem reações que acontecem quando é, no caso, inserida uma corrente elétrica sobre ela. Então, nós temos reações produzindo corrente elétrica e corrente elétrica produzindo reações. Quem relaciona isso é um ramo da química chamado eletroquímica. A eletroquímica vai se dividir em dois estudos. O estudo das pilhas, nós chamamos de pilha eletroquímica, que são aquelas reações de óxido-redução que ocorrem de forma espontânea. E quando uma corrente elétrica provoca uma reação, que é o que nós chamamos de eletrólise. Então, a eletroquímica ela vai se dividir em eletroquímica, pilha eletroquímica e eletrólise. Vamos iniciar pelo estudo da pilha. Pilha de Daniel. Então, esse carinha chamado Daniel desenvolveu todo um processo de uma reação espontânea, onde ele conseguia transferir esses elétrons por meio de um fio condutor. Sua pilha baseava-se na seguinte reação: em reagir zinco sólido com sulfato de cobre em meio aquoso, produzindo cobre sólido, metálico e sulfato de zinco. Ou ainda, vamos observar isso na forma iônica. Então, observe aqui, quando o sulfato de cobre ocorre sua dissociação e ele tem aqui o cátion 2+. O zinco, em sua forma metálica, ele tende a doar 2 elétrons. É isso que acontece. O zinco doa esses 2 elétrons para o cobre, que se transforma em cobre sólido, e o zinco, por sua vez, perde 2 elétrons, se transformando em cátion de zinco, Cn2+. Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor externo, e este movimento produzir uma corrente elétrica. Isto seria possível montando um esquema tipo representado a seguir. Então, a gente pegou aqui uma cuba ou semicela, onde ele colocou um eletrodo de zinco, que é uma barrinha de zinco, dentro de uma solução aquosa do seu sal correspondente, que no caso aqui seria o sulfato de zinco. Na outra cuba ou semicela, certo? Ele coloca um eletrodo de cobre, uma plaquinha metálica de cobre, e dentro dessa solução um sal correspondente, no caso o sulfato de cobre. Aqui por fora, ele coloca o fio, que é um dispositivo, um fio externo, onde vai ocorrer a transferência dos elétrons do zinco para o cobre. Aqui também, nesse esquema, a gente percebe aqui a presença da ponte salina. Ela vai ter a função aqui de equilibrar os íons que estão em excesso de um lado e do outro das células. À medida que a reação vai ocorrendo, podemos fazer as seguintes observações. Então, aqui, a tendência do zinco é liberar elétron. Então, ele libera elétron, o elétron vai lá para o cobre. Quando ele libera elétron, ele passa de zinco metálico para íons de zinco e é lançado na solução. Observe que o eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Ok? Em contrapartida, esse elétron que vai lá para o eletrodo de cobre, quando chega aqui, quem é que vem buscar ele aqui, ó? O íon de cobre. Ele vem para cá, recebe os elétrons e a massa desse eletrodo aumenta. Por quê? Porque esse cobre está sendo depositado sobre esse eletrodo.
Então, o fio, ele faz, no caso aqui, ó, os elétrons que passam pelo fio condutor para chegar no eletrodo de cobre, onde o cobre recebe o elétron se depositando no eletrodo. A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada. Então, o que ocorreu aqui? Desse lado, nós estamos vendo que houve, né, a corrosão do eletrodo de zinco, porque o zinco, que estava aqui sólido, desprende os elétrons, que vai para o fio condutor, e vem para cá na forma de íon de zinco. Então, vai aumentando a concentração de sulfato de zinco. Do outro lado, vai ocorrendo o contrário. Veja só bem aqui na animação, ó. Tem aqui íons de cobre, quando recebe elétrons, vai diminuindo essa quantidade de cobre, né, de cátions de cobre, que vão sendo depositados. Então, essa solução vai ficando mais diluída. Nas soluções, teremos a passagem dos íons em excesso de um lado para o outro a partir da ponte salina. Então, se aqui há uma concentração maior, no caso de sulfato de zinco, né, ele vai precisar de mais sulfato. E aqui vai ficar mais o ânion sulfato. E aí vai ocorrer a migração de cátions para esse lado e de ânions para esse outro lado, fazendo com que ocorra um equilíbrio dessas reações. Neste processo, teremos simultaneamente a ocorrência das seguintes reações. Na semi-reação de oxidação, nós vamos ter o zinco, que doa elétrons, se transformando em Zn2+. E na semi-reação de redução, nós teremos o cobre, que recebe os 2 elétrons, se transformando em cobre sólido e se depositando no eletrodo. Então, esse zinco metálico, zinco sólido, é o eletrodo de zinco que está na outra célula. O que acontece com ele? Ele se transforma em cátion e libera 2 elétrons. Do outro lado, o cobre recebe os 2 elétrons e se deposita no eletrodo. Então, semi-reação de oxidação é quem está doando o elétron, semi-reação de redução é quem está recebendo o elétron, ok? Bem, para nós, vamos lembrar tipo no sistema matemático, tá? Nós vamos somar como essas reações estão ocorrendo simultaneamente, ou seja, só ocorre a oxidação do zinco se tiver o cobre para receber o elétron. É quando nós percebemos realmente que essa reação ela é espontânea. Tipo, quando você pega um dispositivo, seja um controle remoto normal, controle simples. A pilha está ali, né? Você vai colocar só de você conectar, certo? O polo positivo ao negativo por meio de um sistema de fios, no caso nós temos ali o circuito elétrico, né? Só de você conectar, automaticamente, espontaneamente, a reação começa a acontecer. Mas para que isso aconteça, você precisa conectar o polo positivo ao polo negativo. Isso quer dizer o quê? Que quando começarem a migrar os elétrons do zinco para o cobre, como por exemplo nessa pilha aqui, elaborada por Daniel, quando começa a sair elétron do zinco para o cobre, vai ser gerado um fluxo contínuo de elétrons. Então, tem que estar acontecendo as reações de forma simultânea. Bem, então uma depende da outra, por isso nós chamamos reações de óxido-redução. Nessa pilha, nós vamos ter como fazer uma reação global. Lembrando do sistema matemático, como eu estava falando, para a gente a igualdade vai ser como se fosse a seta. Ó. O zinco vai doar elétron e o cobre vai receber. Vai ficar algum elétron livre? Não. A quantidade que é doada tem que ser a mesma que vai ser recebida. Passando aqui o traço, vamos somar o que sobra. Corta o que está igual, certo? Então, 2 elétrons doados, 2 elétrons recebidos. Ó. Observe que está aqui depois da seta e esse antes da seta. Então, corta. O que sobrou aqui de reagente? Zinco, que reage com o íon de cobre, está aqui. E quando ele doa 2 elétrons, ó, depois da seta, Zn2+,
o íon de zinco, mais cobre metálico. Esta é a reação global. Por isso que nós chamamos de semi-reação de oxidação, semi-reação de redução e reação global. Ok? Voltando aqui para o esquema, vamos observar também algumas situações. O polo de onde saem os elétrons está ocorrendo a oxidação, nós chamamos de anodo ou ânodo, certo? Então, o elétron sai aqui, ó, do eletrodo de zinco. Saindo daqui, nós vamos ter ele como sendo o polo negativo. Ele está passando pelo processo de oxidação. E por ele ser o polo negativo, ele vai ser chamado de ânodo. Ou se quiser chamar de anodo, tanto faz. Em contrapartida, o cobre, ó, recebe elétron aqui. O eletrodo de cobre, recebendo o elétron, ele está sofrendo redução, será o polo positivo e será chamado de cátodo ou catodo. Então, polo negativo sofre oxidação, é o ânodo. Polo positivo sofre redução, é o cátodo. Como podemos representar uma pilha? Então, quando a gente faz todo esse esquema aqui, certo? Que compreendeu, né? Aqui vamos entender bem o esquema para quando chegar na anotação, vocês saberem já olhar para a anotação e perceber esse esquema. Então, primeira coisa, para que a pilha tenha um bom funcionamento, ela vai ter que ter, no caso, as semicelas, certo? As cubas diferentes. Um eletrodo de zinco ou eletrodo de um metal, né? Mergulhado aqui, uma parte dele, em uma solução do seu sal correspondente a 1 mol. No caso aqui, nós temos o sulfato de zinco e o eletrodo de zinco. Conectado por um fio externo, veja, está externo, certo? Ao eletrodo de cobre, que vai ser uma plaquinha lá, ou um eletrodozinho de cobre metálico. Também dentro de uma solução de sulfato de cobre, que é o seu sal correspondente a 1 mol, certo? Na concentração. Além disso, para que ocorra o bom funcionamento da pilha, nós teremos que ter aqui a ponte salina, que vai fazer o equilíbrio entre os íons que vão estar em excesso durante o processo de reação da pilha. Bem, observaram isso? Só recapitulando. Polo negativo, ânodo. Polo positivo, cátodo. No polo negativo, os elétrons saem do polo negativo e sofrem oxidação. No polo positivo, ocorre o recebimento dos elétrons, polo de redução. Na representação, nós vamos basicamente colocar isso. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o que aconteceu? O zinco metálico se transformou em íon de zinco. Então, de 0 para mais 2, ele perde 2 elétrons. Representação aqui dessas duas barrinhas é representando a ponte salina, certo? Que vai equilibrar os meios. Nesse aqui, nós temos o polo negativo, de onde saem os elétrons. Aqui do outro lado, o eletrodo de cobre. Vamos ver que nesse eletrodo, o que acontece? O cobre que está em solução, ele recebe o elétron e se transforma em cobre metálico, se depositando no eletrodo. Então, polo negativo, ânodo. Polo positivo, cátodo. É importante observar sempre as reações, as semi-reações, ok? Ó, nesse caso aqui, você observa direitinho a semi-reação. Tinha zinco, se transformou em íon de zinco, então ele perdeu 2 elétrons. Coloca lá. Nesse caso aqui, tinha um íon de cobre, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre sólido. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui um exercício para a gente compreender
essa reação. Observando a pilha abaixo, responda. Então, nós temos aqui a notação de uma pilha. Por aqui você já está vendo, ó, o cobalto, CO, estava metálico e se transforma em íon. Íon 2+. Isso quer dizer o quê? Que ele doou elétrons. Então, aqui é o polo da oxidação. Do outro lado, né, ó, aqui representando a ponte salina, nós vamos ter o ouro 3+, que estava na forma de íon, recebeu 3 elétrons, se transformando em ouro metálico. Ó, tá vendo? Aqui ocorre a oxidação e aqui a redução. Oxidação, aumento do NOx, redução do NOx. Quais são as semi-reações? Então, vejamos. A semi-reação. Reação de oxidação. Primeira do cobalto, né? Ó, o cobalto menos 2 elétrons formam cobalto 2+. Pode vir assim, tá, pessoal? Menos 2 ou simplesmente cobalto produzindo íons de cobalto, o cátion, certo? Mais 2 elétrons. Essa é a semi-reação de oxidação. A reação do ouro é o que? O ouro 3+, recebe 3 elétrons produzindo ouro metálico, semi-reação de redução. E qual seria a reação global? Então, a gente observa aqui que o cobalto doa 2 elétrons e o ouro precisa receber 3. Então, nós temos que equilibrar a quantidade de elétrons para ser doado e recebido, ela tem que ser a mesma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar aqui por 3, certo? Como não há um divisor comum entre eles, então a gente vai multiplicar aqui, ó, esse por 3 e esse aqui por 2. Pronto. Quando a gente multiplicou tudo, certo? Por 3, ficou 3, ó, 3 vezes o cobalto, 3 vezes 2, 6, produzindo 3 íons de cobalto. Desse lado aqui, quando a gente multiplicou por 2, ó, 2 vezes cada 2 ouro, cátions de ouro, receberam 6 elétrons, né? Ó, 2 vezes 3, 6, produzindo 2 átomos de ouro metálico. Somando tudo, agora a gente corta o que está igual, mais 6 menos 6, e repete o que sobrou. Então, 3 cobaltos mais 2 íons de ouro, produzindo 3 mols de íons de cobalto mais 2 mols de átomos de ouro. Essa é a reação global da pilha. Continuando, quem sofre a oxidação? Então, sempre, pessoal, que tiver anotação, ó, do cobalto, ele sofre do elétron e fica CO2+. Então, aqui sempre vai ser o de oxidação. Cobalto sofre oxidação. Quem sofre redução? O ouro. O íon recebe elétrons, se transformando em átomo, né, em ouro metálico, e ele sofre redução. Quem sofre redução é o íon. Qual o eletrodo positivo? Qual o eletrodo positivo ou cátodo? O eletrodo positivo é aquele que recebe os elétrons, então é o eletrodo de ouro. Qual o eletrodo negativo ou ânodo? É o cobalto, né? O eletrodo de onde saem os elétrons. Que eletrodo será gasto? Observe aqui, ó, se tinha cobalto metálico e ele se transforma em íon e vai para a solução, então o desgaste está no polo negativo daquele que sofre oxidação, também o cobalto. Qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? Só de olhar para aqui, ó, tinha íons de ouro que se transformaram em íons metálicos. Então, aqui, ó, ele vai se transformar em íon metálico, não, pessoal, desculpa, perdão. Em ouro metálico.
Logo, ele vai se depositar no eletrodo. Então, o eletrodo de ouro vai ter sua massa aumentada. Ok? Vamos ao próximo. Podemos dizer que na célula eletroquímica, então tem aqui o magnésio, segue a mesma configuração, magnésio sofre oxidação, o ferro redução. E é justamente isso que pergunta. O magnésio sofre redução? Não, ele sofre oxidação. O ferro é o ânodo. Se aqui no ferro ocorre o recebimento de elétrons, então ele é o cátodo, ele é o polo positivo. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro? Sim, flui do magnésio para o ferro. A alternativa correta será a letra C. Ok, pessoal? Para esse primeiro momento, nós vamos estudar apenas as pilhas. Em breve, eu estarei postando conteúdo sobre eletrólise. Um grande abraço e até a próxima!